Agora vamos falar sobre essa semana de 4 dias de trabalho, né? Que vai ser testada aqui no Brasil. Em novembro, as empresas dizem que isso aí pode melhorar a qualidade de vida, né, das pessoas, dos trabalhadores, e com isso as empresas acreditam que pode haver um aumento da produtividade. Eu pergunto, até que ponto isso aí é benéfico para as pessoas? Até que ponto você ter mais dias de folga, mais dias com a família, mais dias dentro de casa, vai ter mais qualidade de vida? Será que nós temos uma relação a respeito disso? Não é uma relação direta disso aí? Bom, vamos conversar agora com a doutora Renata Santana, psicóloga, clínica e psicanalista, sobre essa questão. Por que a gente coloca isso aí em evidência? Porque aqui no Brasil há uma promessa de que isso aí deve ser testado exatamente agora em novembro, né? Em novembro. E o ministro do Trabalho já se mostrou favorável. Doutora Renata Santana, bom dia. Bom dia! Bom dia a todos, obrigada pela presença aqui. Vamos conversar sobre um tema muito importante para a nossa saúde do trabalhador. Renata, a primeira coisa que a gente pergunta é: em que sentido pode ser benéfico para o trabalhador essa semana de 4 dias? Em que sentido isso aí traz benefícios para o trabalhador, para a família? Para o trabalhador, os benefícios são diversos, né? Então, primeiro momento, a maior participação, a qualidade de vida, a realização de outros projetos, de sonhos, porque a gente não pode viver apenas em função do trabalho. Então, se eu trabalho, se a semana tem 7 dias e eu trabalho 5, né, e 5 dos dias úteis, eu não consigo resolver outras coisas, né, realizar atividades onde eu possa me dedicar à família, aos amigos, a uma atividade física regular, cuidados com a saúde, e realizar coisas e projetos que não estejam vinculados apenas ao trabalho, né? A vida não é só trabalhar, né? A gente tem outros projetos e propósitos. Eu, por exemplo, aqui, no meu caso aqui não seria possível, porque aqui eu trabalho de segunda a sexta-feira, o programa é ao vivo de segunda a sexta-feira, não dá para folgar na sexta-feira, eu tenho que trabalhar na sexta-feira. Mas para mim é um prazer muito grande trabalhar na sexta-feira, trabalhar durante a semana toda. Eu lhe pergunto, olha, as empresas acreditam que com isso aí pode aumentar a produtividade. A senhora que acompanha esse ambiente de trabalho, acredita nisso, que pode haver um aumento da produtividade? Então, o aumento da produtividade, ele está atrelado aí, no caso, a um aumento da própria qualidade de vida. Porque a partir do momento que você falou assim, eu trabalho de segunda a sexta, mas quantas horas, né? Então, quando eu trabalho de segunda a sexta, 8 horas por dia, eu não tenho tempo, né, para ter outras organizações. Se eu trabalho de segunda a sexta, mas tem uma carga horária de trabalho menor, porque a gente tem que fazer algumas ponderações para avaliar as realidades, que cada realidade ela é única, mas o padrão, né, em relação a essa questão do aumento da produtividade, no caso da redução, né, do tempo de trabalho, sim, porque quando eu tenho uma rotina de trabalho muito extenuante, né, que é debilitante, exaustiva, isso pode estar me adoecendo, né? Isso pode fazer com que eu tenha relações de trabalho onde eu considero injusta, onde as minhas necessidades não são atendidas. E aí isso começa a promover um nível de estresse, né? E isso reduz a produtividade, porque reduz a satisfação com o ambiente de trabalho. E um ambiente de trabalho que possa estar ali favorecendo e enxergando também as necessidades do funcionário é muito importante para que seja de uma via de mão dupla, né? Então, eu estar satisfeito com o ambiente de trabalho, com a carga horária digna, é essencial para que eu possa produzir mais, para que eu possa trabalhar com satisfação, né? Onde eu percebo ali que eu sou valorizada. Então, se sentir valorizada, reconhecida, é essencial para a gente produzir mais e melhor. Bom, estou conversando aqui com a Renata Santana, que é psicóloga clínica e também psicanalista, e sobre essa questão dos 4 dias de trabalho, uma semana, né, semanais, eu lhe pergunto,
essa questão da falta de qualidade de vida em relação ao trabalho, não diz respeito mais à forma como uma pessoa trabalha e não quanto ela trabalha, porque se um trabalho dá prazer, ela faz aquilo ininterruptamente, ou pode fazer, não ininterruptamente, mas faz aqui um tempo maior, não é, de trabalho, isso aí não vai tirar a qualidade de vida. O que a senhora acha? Não é mais quanto ao trabalho, e sim quanto à forma como você trabalha, você realiza a atividade? Então, eu acho que as duas coisas, elas precisam caminhar em paralelo, tá? A gente precisa ter uma quantidade de trabalho que seja justa. A gente não pode ter, assim, uma rotina de trabalho extenuante, tá? E a gente precisa também trabalhar em um ambiente, então, assim, o como eu trabalho, né? Se eu trabalho num ambiente quente, num ambiente hostil, onde eu não tenho relações satisfatórias, isso vai afetar, né? Então, as duas coisas são essenciais, tá? Para que eu consiga manter uma boa relação de trabalho, para que eu possa manter a qualidade, né, do meu trabalho, da minha produtividade, eu preciso ter uma quantidade de trabalho onde eu possa sustentar essa quantidade de trabalho de forma justa, né? Eu não posso trabalhar exaustivamente, indo além das minhas forças, da minha capacidade. E o como, né? Que você está falando do como. O como seria o quê? O fato de eu gostar do meu ambiente de trabalho, gostar do meu trabalho, isso é essencial, né? Claro que a gente tem que estar ali oferecendo o melhor ambiente possível para aumentar a produtividade. Então, eu não excluiria nenhuma das duas situações. Eu acho que tanto é importante uma quantidade de trabalho, né, que possa realmente estar atendendo às necessidades da empresa e do trabalhador, assim como também é importante um ambiente que seja favorável, onde se tenha recursos para se trabalhar com dignidade. Doutora, a gente fala sempre dessa questão de trabalhar menos para dar mais tempo à família, dedicar mais tempo à esposa, o esposo, os filhos e tal. Mas durante a pandemia as pessoas passaram mais tempo em casa, em home office e tudo mais. E ao contrário de uma felicidade, aconteceu exatamente o oposto. Aumentaram os conflitos conjugais, aumentaram até os casos de separações. Quer dizer, aconteceu o contrário. Teve mais tempo dentro de casa, o que seria bom, terminou sendo o contrário. Foi infelicidade conjugal. O que a senhora acha disso? Eu vou pegar o gancho da pergunta anterior, né? Porque assim, a gente tem que entender que trabalho é uma coisa, né? Lazer é outra. Eu amo o meu trabalho como psicóloga, mas eu não quero trabalhar 24 horas por dia porque eu amo o meu trabalho. Eu não amo só trabalhar, eu amo outras coisas na minha vida. Então, eu preciso de diversidade, né? Eu preciso oxigenar. Se eu faço exaustivamente uma coisa que eu gosto, eu posso acabar não gostando mais de fazer aquela coisa, porque acaba virando uma escravidão, né? Então, lazer é lazer, lazer não é obrigação. E trabalho, por mais que eu ame o meu trabalho, ele vai exigir de mim, né? Dedicação, estudo, né? Foco, compromisso, né? Resultados. Então, por mais que eu ame o meu trabalho, e é importante fazer o que se gosta, mas trabalho é trabalho. Lazer é outra coisa e a gente precisa ter tempo para realizar essas atividades. No que se refere à pandemia e à convivência familiar, o que aconteceu? A gente pegou um ambiente que era puramente familiar e trouxe o trabalho para dentro de casa, tá? Trabalhar dentro de casa é muito mais difícil, exige uma disciplina, uma organização que nós não estávamos habituados, né? Então, dentro do contexto da própria pandemia, já era um ambiente de medo, insegurança, de risco, havia ali o estresse, o isolamento social, a tensão que era própria do momento. E, além do mais, estar dentro de casa
Diante desse contexto, né, que é um contexto que já é, por natureza, catastrófico, né, o medo de perder entes queridos, a gente precisa entender que a mudança da rotina das pessoas, né, foram repentinas e o processo de adaptação teve que ser imediato. Então, a gente viu dentro de casa as pessoas tendo essas rotinas adaptadas. Eu tinha muito relato, por exemplo, de professores, né, que precisavam gravar videoaulas e dentro de casa não tinha um ambiente, não tinha um silêncio. Então, muitas vezes, o que é que eles faziam? Eles gravavam as videoaulas de madrugada, quando todos estavam dormindo. Então, isso gera um estresse, uma sobrecarga, porque é adaptar repentinamente um ambiente que não era preparado para o trabalho. Para a gente poder trabalhar com qualidade, a gente precisa de um ambiente propício àquele trabalho. E aí, de repente, a gente teve, dentro da família, que lidar com várias pessoas com necessidades diferentes, né? Então, a necessidade dos pais de trabalhar é diferente das necessidades dos filhos. Então, a gente tem que entender que cada realidade familiar, ela vai ali propiciar uma convivência melhor ou pior, né? Então, o ambiente da pandemia não é favorável, né? Já é um ambiente estressante, tenso. E quando a gente fala de uma família que não tem recursos, né, onde todos estão ali competindo para poder ter espaço, né, aí fica mais difícil uma convivência harmônica dentro do ambiente familiar. Então é muito também dentro do contexto de pandemia. Então, resumindo, para a gente encerrar, nosso tempo já está acabando, resumindo, a senhora é favorável, então, a essa experiência de 4 dias de semana? Se a senhora tiver uma clínica, por exemplo, a senhora daria folga a sexta, sábado, domingo, seus feriados, aos seus funcionários? Então, assim, eu sou favorável, né? Eu acho que aí exige uma adaptação, né, diante da necessidade de cada um. Eu acho que é possível trabalhar dentro dessa possibilidade com planejamento. É claro que a gente pode trabalhar aí uma rotina, se eu preciso, eu posso remanejar pessoas, né? Se eu preciso de uma clínica funcionando de segunda a domingo, eu posso ter uma pessoa que trabalha de segunda a quinta, outra pessoa de quinta a domingo. Então, a gente vai fazendo adaptações, mas é uma realidade que pode ser sim vista. Eu acho difícil, diante da nossa sociedade, isso ir adiante, né? Porque isso não corresponde às nossas demandas, mas que seria extremamente humano e importante para a qualidade de vida, seria. Ok, conversei com a doutora Renata Santana, psicóloga clínica e psicanalista. Abraço para você, muito obrigado, Renata, e até a próxima semana, a próxima oportunidade.